Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre John Mack. Apenas para que a gente possa se orientar também e retomar alguns pontos centrais, não é? O que nós estamos tratando no momento é a chamada, o que ficou conhecido como teoria do erro. Essa teoria vem basicamente de uma obra de John Mack, que se chama Ética, Inventando o Certo e o Errado, e na qual o autor tenta defender uma posição que a gente chama de ceticismo de segunda ordem, ou seja, um tipo de ceticismo metaético para essas questões, para a questão normativa, e ao mesmo tempo ele vai se definir como um cognitivista antirrealista. Então essas três características, digamos assim, do pensamento do Mack vão oferecer um contorno ao que nós chamaríamos então de teoria do erro. Teoria do erro por quê? Porque na verdade os enunciados morais pressupõem um tipo de propriedade objetiva. Entretanto, essas propriedades ou tais propriedades objetivas não existem. E dado que essas propriedades não existem, as teorias morais repousam sobre um erro. Então, a teoria do Mack, que depois, contemporaneamente, tem um desdobramento no chamado ficcionalismo moral, traz esse tipo de discussão para o cenário moral em relação ao problema da objetividade. E isso é realmente interessante porque, como nós vimos, o John Mack defende uma tese antirrealista. Então esse é o primeiro ponto interessante, não é? Porque ele diz assim, olha, não existem valores morais independentes, e se não existem tais valores morais independentes, a gente não pode falar então em um tipo de objetividade moral, tal como a gente fala na ciência, por exemplo. Esse é o primeiro ponto interessante. Segundo ponto é a própria discussão dele em relação ao tema da objetividade, em que ele diz, olha, essa ideia de objetividade, se ela realmente existisse, ela repousaria sobre uma tese realista, ou seja, sobre a existência de propriedades morais, tal como defende Moore, por exemplo, no Principia Ética. Então, o grande ponto para ele aqui ao dizer que ele é um antirrealista, é dizer ou negar a existência de propriedades morais e que os nossos juízos morais estão baseados nela. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ele vai dizer isso, é a minha tese cognitivista, epistemológica, que ele vai dizer que os juízos morais, embora não possuam valor objetivo, eles possuem ainda assim, uma pressuposição de verdade, só que essa dimensão epistêmica, em termos de verdade, ela torna impossível avaliar qual juízo moral, dada a inexistência de uma ordem independente de valores, avaliar qual juízo moral é mais adequado ou não em determinadas circunstâncias. O exemplo que a gente pode pensar aqui é a ideia sobre o aborto. Quando eu digo, olha, aborto é errado porque vai contra o princípio da vida. Outras pessoas dirão aborto é correto, ou realizar aborto em algumas circunstâncias é correto, porque ela está respaldada no princípio da autonomia. Vejam, são dois juízos morais elaborados, e a grande questão do John Mack é dizer exatamente isso. Eles parecem possuir o mesmo peso epistêmico. E se eles possuem o mesmo peso epistêmico, o mesmo valor de verdade, você não pode dizer qual é melhor ou pior, ou qual está correto ou incorreto, se nós não tivermos uma espécie de critério objetivo a partir do qual a gente possa fazer esse tipo de distinção. Dado que esse tipo de valor objetivo não existe porque ele é um cético, e um antirrealista, então você não tem como fazer esse tipo de comparação. Logo, além da teoria, as teorias morais repousarem sobre um erro, além disso, todas as questões que envolvem valores morais de um ponto de vista epistêmicos não poderiam ser equacionadas. Então esse seria um grande problema que nós teríamos dentro da moralidade, exatamente porque
nós não poderíamos falar em valores morais objetivos e muito menos em um modelo de ética universal, não é? Que se sobreporia a outros modelos. Por quê? Se nós temos valores morais, eles possuem o mesmo, juízos morais, eles possuem o mesmo peso epistêmico, você não pode fazer esse tipo de balança sobre temas, inclusive, interculturais, não é? Sobre relativismo moral do tipo, olha, na Síria, mulheres são apedrejadas e nós não concordamos com isso. Então, nós temos juízos morais divergentes sobre essa situação. Qual é o ponto do MEC? Não é negar a existência da moralidade, mas demonstrar que há uma certa dificuldade epistêmica em distinguir ou dizer porque um possui mais valor em detrimento do outro. E esse tipo de problema é o que vai gerar uma estratégia em MEC de negar o chamado realismo moral, ou seja, negar a existência de propriedades morais, negar que os juízos morais são verdadeiros e fazem referência a uma verdade objetiva, negar, terceiro ponto, né, que os conceitos morais são independentes do agente, e quarto, que as propriedades morais são motivadoras por si só, e somente conhecendo-as intuitivamente, um agente pode realizar um juízo moral correto. Então nós teríamos aqui exatamente quatro elementos em relação ao realismo que nós deveríamos negar. Apenas para retomar então. Existem fatos ou propriedades morais, isso é negado pelo MEC. Os juízos morais são verdadeiros e têm um peso objetivo, isso também é negado pelo John McKee. Os conceitos morais são independentes do agente, o mind independence, isso também é negado pelo McKee. E a possibilidade de nós apelarmos a um tipo de intuição moral para descobrir qual é a coisa certa a ser feita. Isso também é negado pelo John McKee, porque ele defende exatamente o que a gente viu, uma ideia de antirrealismo, ou seja, não existem valores, fatos ou propriedades morais. Segundo, os juízos morais dependem das condições subjetivas do agente, tal como a influência da cultura, a psicologia do agente ou mesmo da sociedade. Os conceitos morais não são independentes, mas sujeitos ou relativos ao agente que o elabora, então depende do contexto do agente. E terceiro ponto, as propriedades morais não possuem forças motivadoras isoladamente. Propriedades morais não motivam, ou seja, possuem apenas uma força sugestiva, ou seja, de novo, não é? Trata-se de uma descrição do significado dos termos morais. E descrever os termos morais não é motivar o agente sobre o mesmo. Então, a propriedade moral da erradeza, por exemplo, ela se aplicaria apenas uma forma de descrição de fenômenos que nós consideramos errados no nosso mundo, e não de um ponto de vista motivacional. E em relação ao ceticismo, bom, o ceticismo de segunda ordem do McKee, como a gente viu, vai dizer exatamente: não existem propriedades objetivas ou fatos morais. Os juízos morais não são objetivos, mas precisam ser em algum sentido intersubjetivo. Essa é uma tese central em John McKee. Ele diz, olha, eu não defendo uma tese objetiva, mas eu também não defendo um mero subjetivismo. Ele acredita que uma tese intersubjetiva de justificação seria mais elegante, seria mais interessante do que um tipo de justificação à la realista moral, ou simplesmente defender que existem propriedades morais. Um exemplo para clarificar um pouco esse ponto vejam bem, de um ponto de vista de uma defesa de juízos universais, você criaria ou admitiria, segundo o McKee, a existência de fatos ou propriedades morais e que tais fatos ou propriedades morais possuem um peso em detrimento a qualquer contexto ou cultura. Então, se você pega, eu sempre cito a ideia de bem platônica, não é? Ela tem uma extensão, como o próprio mito da caverna, quando ele diz que é o sol que irradia, não é? Que se espalha. Essa é a ideia de que existe uma concepção de bem metafísica no mundo inteligível que se aplicaria, não é? A todas as noções de bem no mundo. É como se imaginasse quando a gente usa o exemplo lá de que existe uma ideia de cadeira, a cadeiridade da cadeira, e existem cadeiras no mundo real. Do ponto de vista do bom,
em relação a esse problema da ética, nós teríamos esse mesmo tipo de correlação. Aqui diz, olha, como não existe uma ordem independente de valores, a gente não pode acreditar na existência de um bom de uma forma inteligível metafísica. Então, elimina-se essa condição. Qual é a outra possibilidade? Admitir a subjetividade dos valores e dizer, olha, os valores são meramente subjetivos. E você admitiria nessas condições, não é, que nós não estaríamos falando em juízos morais verdadeiros ou falsos, corretos ou incorretos, no sentido de que cada indivíduo, cada sujeito possuiria, deteria para si mesmo, não é, a pré-condição de elaborar juízos morais sobre aquilo que considera adequado ou não, e nós não teríamos a capacidade de, como ele mesmo coloca com o ceticismo, de equacionar qual seria certo ou errado. Então, de um lado a objetividade, de um lado a subjetividade, e aqui no meio, que parece uma estratégia interessante que não apenas o McKee defende, existe o chamado intersubjetivo, né? A intersubjetividade. Essa noção intersubjetiva ela é defendida por outros autores, peguem Rawls, Habermas, não é? Esse tipo de intersubjetividade é exatamente a ideia de que os valores morais e os juízos que nós elaboramos, ou melhor dizendo, que os nossos juízos morais podem ser avaliados e julgados a partir de determinados valores morais que nós endossamos. Então, nós endossamos determinados valores morais socialmente aceitos do tipo mulheres têm os direitos iguais que os homens, não há liberdade de expressão, dada a liberdade sexual que nós defendemos, todos têm direito a casamento, etc. Todo esse tipo de situação. Vejam, se nós pegarmos qualquer tipo de atitude que nós consideramos como sendo condenável do tipo moral, a gente vai elaborar um juízo do tipo: as mulheres não devem ganhar menos, não é? O salário das mulheres não deve ser melhor do que o dos homens nas mesmas condições. Ou seja, é injusto que mulheres ganhem um salário melhor do que os homens quando eles estão na mesma situação. Quando a mulher é professora e o homem é professor. Quando ela é engenheiro e ele é engenheiro. Quando ambos estão na mesma situação, realizando a mesma função na mesma instituição, é injusto que um tenha salário diferente do outro. Isso vai dizer, elaborar um juízo moral em relação a isso não pode ser um mero juízo subjetivo, ou seja, isso não pode ser a mera elaboração ou expressão daquilo que eu considero correto. Mas, por outro lado, você não pode dizer que esse argumento também é justificado simplesmente porque existe uma ideia de bem que diz que isso é errado, ou porque uma tese teísta, não é? De que existe um Deus ou deuses que dizem que isso é errado, mas porque nós pactuamos, não é esse o termo que o McKee usa, não é? Mas porque nós, de um ponto de vista social, chegamos a uma espécie de acordo intersubjetivo, ou seja, não é? Eles são valores morais que nós defendemos em determinado contexto. Então essa é a tese do McKee para tentar entender exatamente uma defesa do chamado argumento da relatividade, que a gente vai ver logo a seguir. Terceiro ponto, os conceitos morais não fazem referência a nada na realidade e devemos considerá-los todos como falsos. Essa é a tese da teoria do erro, né? Se dizer que conceitos morais fazem referência a algo, não fazem. Essa é a tese central do ceticismo. Devemos encarar a moralidade como uma teoria do erro, ou seja, em que nossos juízos morais não passam de ficções úteis. Esse é um termo interessante porque, por isso que depois surge o ficcionalismo moral, oriundo da tese do McKee, porque a ideia de ficção útil é a ideia de que nós devemos possuir determinados valores morais e nós devemos defender tais valores. Mas não porque eles existem necessariamente, mas porque eles são ficções úteis que nós utilizamos para regrar o nosso dia a dia. Se vocês pegam uma obra do Harari chamada Sapiens, uma das primeiras ficções que ele cita, não é? Ou ele chama isso de mito, é o Estado. Ele diz assim, o Estado não existe de um ponto de vista objetivo, não é? Me mostre onde está o Estado. Você não encontrará o Estado enquanto uma entidade, você encontrará pessoas, não é, o presidente, as representações desse Estado, mas não a ideia do Estado em si, não é? É
como se a gente dizer, olha, me mostra o triângulo, a ideia de triângulo. Você não consegue mostrar, você apenas faz uma demonstração dele desenhando um triângulo num quadro, por exemplo. E isso é interessante, porque isso mostra exatamente a ideia de ficções úteis, que no caso do McKee, elas são, é exatamente o caso para as questões de moralidade. Ficções úteis, então, seriam, para McKee são importantes, mas elas não possuem o peso de objetividade que outras teorias morais defendem, como os realistas à la Moore e Platão. Então esse é um ponto extremamente interessante. E mais do que isso, pense em ficções úteis dos tipos mais simples também. Uma ficção que é extremamente útil, ou que nós utilizamos ela, não é? É a ideia de Papai Noel e Coelhinho. Nós usamos essas noções de uma ficção da existência de uma entidade que não existe. E nós temos essa ideia de que essa ideia, por exemplo, pense na ideia de um Papai Noel que vai lhe trazer presentes ao final do ano, trazer presentes para o seu filho ao final do ano. E é uma ficção útil, a gente pode até questionar exatamente isso, mas ela é útil exatamente no sentido de que nós nos pautamos nela. Você sabe que 25 de dezembro está chegando e que você vai comprar presentes baseado na ideia ou na existência de um ser fictício que é o Papai Noel. Você vai comprar ovos de Páscoa baseado na ideia de que existe esse coelho, não é? E veja o que é interessante, ela é uma ficção útil porque nós seguimos ela. Crianças obedecem mais os seus pais baseados na regra, na premissa de que irão receber um presente melhor se comportarem do Papai Noel. Essa ideia de ficção útil, obviamente, gente, apenas para ficar claro, esse é um exemplo para mostrar como a ideia de ficção útil ela é aplicada em diferentes contextos. No seio da moralidade, não é? No espaço moral, essa ideia de ficção útil ela é muito mais rebuscada e elaborada. Obviamente, essa é uma diferença grande em relação a esses termos. Bom, dito isso, então, nós temos aqui o realismo, o antirrealismo do McKee e o ceticismo que ele tem em relação a isso. Uma coisa interessante que ele vai defender, então, são dois argumentos oriundos exatamente dessa tese. O primeiro argumento para negar o realismo moral é o chamado argumento da relatividade. Leio para vocês. A diferença entre códigos morais, entre sociedades, culturas e tempo, pode ser usada como uma evidência indireta para a negação da objetividade dos valores. O que ele está dizendo aqui? Olha, existem muitos códigos morais distintos no mundo. Se existe toda essa distinção entre códigos e valores morais, não é de se imaginar, não é, que exista uma objetividade de valores. Desacordos existem em todos os campos, inclusive da ciência, por exemplo, biologia ou física, mas partem de inferências hipotéticas a partir de uma evidência possível. A relatividade de conduta moral parece ser uma hipótese explicatória melhor, pois toma a avaliação de códigos e conduta como a própria explicação da diferença moral. A única forma de contrapor esse argumento é partir numa perspectiva objetivista para a apresentação de princípios morais que necessitariam de uma faculdade de intuição. Veja, se a nossa conduta está relativizada a esses diferentes códigos morais, contextos, sociedade e cultura, nós devemos imaginar então que se nós quisermos falar em princípios morais ou objetividades morais, nós precisamos acessar algo que seja mais forte que essa mera relatividade. Veja a diferença aqui em relação ao relativismo, só para a gente entender um pouco mais o que é o relativismo moral. O relativismo derivado do ceticismo do McKee pressupõe que sugere, não é, que quando não há desacordo moral, pressupõe que sugere-se que quando não existe desacordo moral genuíno, pois é derivado de uma tese nihilista, a atribuição de um valor nulo, a atribuição nula de um valor
a atribuição de um valor nulo no campo da moralidade. Então, quando a gente defende um tipo de ceticismo em Mach que dá essa ideia de relativismo, ou seja, do ceticismo nós temos então a noção de relatividade, a atribuição de valores no espaço moral são valores nulos de um ponto de vista epistêmico, não é? E até porque, se nós falamos em valores morais oriundos desses códigos, contextos, culturas, nós não podemos falar em objetividade moral nesses termos. Então, o argumento da relatividade do McKee é exatamente para dizer, olha, vamos fazer uma experiência aqui, vamos fazer uma simples constatação. A gente consegue constatar que existem inúmeros, como ele diz aqui, códigos morais, diferenças sociais e culturais em relação àquilo que é correto e errado. E essa constatação dessa relatividade de valores e juízos morais oriundos disso parecem comprovar exatamente a impossibilidade ou a inexistência de valores morais objetivos. Mas, supondo-se que você ainda acredite que exista a possibilidade de acessarmos tais valores, e esse é um ponto interessante para o McKee, então nós teríamos, não é, que dizer ou teríamos que explicar como nós acessamos tais valores. Porque veja a diferença. Uma coisa é você dizer que os valores sociais estão aí e nós simplesmente utilizamos ele. Outra coisa é você dizer, eu não concordo com a relatividade moral, então esses valores morais, eu não vou utilizar esses valores morais, mas eu vou utilizar algo maior do que esses valores morais em termos objetivos para explicá-los. E isso é interessante, não é? Por quê? Porque se o argumento da relatividade oferece, não é? Confirma a existência de juízos morais desacordantes e antitéticos, dizendo que eles derivam dos seus respectivos contextos, nós temos, por outro lado, o chamado argumento da estranheza, ou eles chamam de argumento from queerness, não é? É um argumento de que é algo estranho se nós ainda assim, apesar do argumento da relatividade, tentarmos defendermos a objetividade moral. Qual é o argumento? O segundo argumento, que é o argumento da relatividade, está dividido em duas partes. Primeiro, a existência de um argumento metafísico, o qual indica que, abre aspas, se existem valores objetivos, deveriam existir também entidades, qualidades ou relações de naturezas muito estranhas, inteiramente distintas de qualquer outra realidade do universo. Diz assim, pense o seguinte, se existissem, não é, valores objetivos, deveriam existir entidades ou fatos e propriedades morais objetivas que ele coloca aqui, não é? De uma natureza muito estranha, porque nós não conseguiríamos concebê-la diferentemente da natureza dos objetos do mundo físico. A natureza dos objetos do mundo físico nós conseguimos concebê-la e entendê-la. Só que pensem vocês, imaginem vocês em determinados termos ou propriedades morais que se relacionariam de uma forma que nós não conseguiríamos conceber no mesmo sentido que nós concebemos as relações, por exemplo, do mundo natural, que são exatamente essas entidades, qualidades ou relações morais de uma natureza muito estranha e distinta, porque elas não fazem parte da fábrica do mundo, não é? Não fazem parte do nosso estado de coisas de mundo. E você teria que dizer que essas entidades, se você não defende uma tese metafísica, seriam muito queerness, ou seja, seriam estranhas, exatamente porque você teria uma dificuldade em explicá-las, não é? Junto com esse argumento metafísico sobre a ideia de que existiria uma ordem independente de valores, o argumento da estranheza, ali o chamado argumento epistemológico. E o elemento epistemológico é a discussão sobre a necessidade de existir uma faculdade peculiar para a percepção moral ou de uma intuição moral, diferente de qualquer faculdade ou percepção,
comum de conhecer as demais coisas que nos permitiria acessar tais objetos ou tais entidades metafísicas. Então nós teríamos nesse ponto, não é? Exatamente a tese de que se nós defendemos a existência dessas propriedades, nós teríamos que acessar elas de alguma forma. E assim como nós, em analogia, não é, possuímos algumas faculdades da sensação, algumas capacidades, perdão, de sentirmos, de vermos as coisas, ouvirmos, etc., nós também deveríamos possuir uma faculdade para acessar esse espaço metafísico que seria, no entender do McQueen também, não é? Seria uma ideia causaria uma certa estranheza imaginar essa possibilidade. Então a ideia toda para o McQueen é dizer, olha, não é muito mais fácil a gente defender que existem valores morais aqui e que a gente compreende tais valores de uma forma muito mais simples, ou acessa a eles de uma forma muito mais simples do que imaginar que existem valores ou existam valores metafísicos e que nós precisamos acessar de alguma forma. Esse é o grande problema, não é? Do chamado argumento da estranheza, ou eles também chamam de argumento da peculiaridade. Só para vocês entenderem, então, se existissem valores morais objetivos, nós teríamos que defender, então, que existiria um tipo de propriedade moral independente da mente do agente, ou seja, um tipo de realismo moral. E, além disso, nós deveríamos ter uma intuição, uma capacidade de conhecimento especial para tais propriedades. Um tipo de epistemologia intuicionista com a qual o McQueen não concorda. Então, nesse caso, no mundo real, nós não teríamos acesso a esse mundo de uma ordem independente de valores. Logo, nós, segundo o McQueen, a gente não poderia falar na existência de tais fatos morais. Por quê? Primeiro, nós não possuímos essa capacidade de acessar via intuição esses valores. E segundo, se tais valores existissem, não é? Como nós faríamos para acessá-los? Se nós usamos essa intuição, tem que explicar o que ela é. E ela parece ser algo extremamente estranho, não é? Por isso o argumento do Queen's ou da estranheza repousa exatamente nisso. Gente, para concluir em relação a isso, então, nós teríamos 5 pontos aqui para a gente encerrar a nossa discussão, não é? McQueen diria, primeiro, existe uma linguagem moral comum, que é uma linguagem que nós compartilhamos no nosso cotidiano. E essa linguagem é acessível a todos. Por isso, não existem intuições de propriedades morais e muito menos existem valores morais objetivos para serem acessados. Essa é a tese, inclusive, do argumento da relatividade, falando de valores cotidianos. Com isso, nós teríamos uma espécie de diversidade moral, ou seja, uma fragmentação moral que levaria a um tipo de argumento relativista. Essa é a tese que ele defende no primeiro argumento. Então, o segundo argumento é o argumento da peculiaridade metafísica dos valores morais supostamente objetivos. E o grande ponto é, se tais valores existissem em termos metafísicos e objetivos, McQueen vai dizer que isso seria causaria uma certa estranheza em relação a gente, exatamente porque como nós vamos acessá-los e o que são tais valores. A terceira característica, não é? Que esses valores não poderiam ser a mera existência de propriedades naturais. Isso a gente não entrou para discutir isso, mas o McQueen não vai defender também um tipo de naturalismo moral, ou seja, que os valores ou as propriedades morais estão inerentes, não é, ao próprio mundo natural em um sentido estritamente reducionista. Quarto ponto, existe um problema epistemológico que o McQueen levanta, que é exatamente dizer como nós podemos intuir essas propriedades morais. E a tese dele é que a gente não consegue intuir, porque esse intuicionismo moral exigiria uma certa faculdade especial nossa de acessar esses valores, como se estivessem perambulando em algum espaço metafísico, e a gente acessa, com essa capacidade, acessa esse mundo, capta esses valores e usa no nosso mundo real. Isso, olha, isso é tanto quanto
estranho, digamos assim, não é? Por isso o argumento da estranheza. Por fim, nós falaríamos sobre a existência de um tipo de mecanismo de justificação de determinados valores morais via intersubjetivação. Não é um tipo de objetividade moral, não é um tipo de subjetivismo. Por isso a ideia de ficções úteis. Tais ficções teriam um papel preponderante no cenário moral, mas nem de longe seriam tais propriedades, as chamadas propriedades morais objetivas, instanciados em um mundo metafísico distintos do nosso. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que todos tenham acompanhado as discussões. Um último elemento importante para que vocês possam fazer, eu acho, uma facilidade na leitura é concentrem a discussão de vocês no primeiro capítulo da obra do John McKee, que está disponibilizado a todos. Se vocês acessarem lá, reforço para vocês aqui, não são o capítulo 1 chamado A Objetividade dos Valores. Nesse capítulo, o McKee vai fazer toda essa discussão, vai apresentar o problema do ceticismo, as questões sobre o realismo, o antirrealismo, e vai também sobre o ceticismo de primeira e segunda ordem, não é? A noção intersubjetiva e depois chegar aos argumentos da estranheza e a relatividade. Deem uma boa lida lá que eu acho que vocês não terão problemas em compreender. É isso, até a próxima.